Graça e paz à igreja. Amém. Boa noite. Deus seja louvado por mais esta oportunidade que o Senhor Jesus nos concede. Irmãos, por gentileza, abra a vossa Bíblia no último capítulo do livro do profeta Jonas. Como os irmãos sabem, o livro do profeta Jonas contém apenas 4 capítulos. E para a glória de Deus, estamos aqui para encerrar esta série de sermão expositivo no livro do profeta Jonas. Amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Mas, melhor, irmãos, vamos ler o último versículo do capítulo 3, o versículo 10, começar pelo versículo 10, porque eu acredito que faz uma melhor compreensão do capítulo 4. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Mas Jonas ficou aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Finalmente, irmãos, chegamos no capítulo 4 do profeta Jonas. Até aqui, irmãos, no capítulo 1, nós contemplamos a fuga de Jonas e a perseguição implacável de Deus ao profeta. No capítulo 2, irmãos, nós vimos a oração do profeta Jonas e o grande livramento de Deus. No capítulo 3, nós nos deparamos com a pregação de Jonas e o maior avivamento da história. Agora, irmãos, nós estamos no capítulo 4, aonde vai nos falar sobre a ira de Jonas e as misericórdias de Deus. Se o livro de Jonas, irmãos, terminasse no capítulo 3, ao qual foi o último sermão que eu aqui ministrei, sem sombra de dúvidas, Jonas seria o maior dos profetas. Jonas, ele foi implacável na sua pregação.
Jonas, ele foi implacável nos seus resultados. A pregação de Jonas trouxe um resultado estupendo. Sem sombra de dúvida, se o livro de Jonas terminasse no capítulo de número 3, nós diríamos: Jonas é o maior profeta. E que profeta! Mas, irmãos, Deus, porém, Ele sonda os corações. Deus sabe que é possível alguém fazer a coisa certa com a motivação errada. É possível obedecer sem alegria. É possível nós sermos ortodoxos, mas não termos amor. É possível ser bons teólogos, mas não viver e praticar a palavra de Deus. Deus, irmãos, conhecia o coração de Jonas. Deus conhece o coração do homem. Irmãos, aqui no capítulo de número 4, nós vamos ver que Jonas é um homem completamente bipolar. Ele é um homem problemático, um homem tomado de ira. Parece até mesmo, no nosso linguajar, um moleque, um menino, um birrento, um malcriado, um desobediente, um rebelde. Jonas está extremamente, irmãos, aborrecido e irado. Jonas é diferente de todos os pregadores, irmãos. Ele tinha um sermão simples e curto, mas teve um resultado estrondoso. Mais de 500 mil de pessoas se converteram com a pregação de Jonas. Vocês lembram no último sermão que eu disse que foi o menor sermão já pregado e o maior resultado já alcançado? No último versículo que nós lemos, no versículo de número 11, o texto vai nos relatar que na cidade havia 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. A maioria dos teólogos, quando se deparam com este versículo, eles vão interpretar que essas 120 mil pessoas são crianças. O que Jonas aqui no capítulo 4, no versículo 11, ele está querendo dizer que de 120 mil pessoas na cidade, apenas eram crianças. Então o número da população da cidade era muito maior, podendo chegar a quase 500 mil de pessoas. E por isso que eu disse no sermão do capítulo de número 3, que ali ocorreu o maior avivamento já ocorrido na história. Porque foram 500 mil de pessoas que se converteram diante de Deus, diante a pregação de Jonas. Então, irmãos, nós vamos ver que Jonas ele é diferente dos demais pregadores. Por que Jonas é diferente de todos os pregadores? Jonas é o único pregador que se ira com o resultado positivo de sua pregação. Jonas é diferente. Jonas, ao invés de se alegrar com uma conversão esplêndida, ele se ira. Ele fica raivoso. Ele fica indignado. Se Jonas, irmãos, vivesse na era do Facebook, nós vivemos na era do Facebook e nós vemos que muitos pregadores, quando vão ministrar nas igrejas, em cruzadas, depois do culto, eles têm prazer de publicar. Mais de 5 pessoas aceitaram Jesus. Mais de 10 pessoas se converteram. Mais de 15 pessoas se renderam a Cristo. Se Jonas vivesse na nossa era, na nossa época, na época do Facebook, Jonas não iria postar glória a Deus. Mais de 500 mil pessoas se renderam a Deus. Não, ele era ao contrário. Ele ia dizer, droga. Mais de 500 mil pessoas se converteram a Deus. Eu falhei. É um absurdo. Jonas, irmãos, ele vai à contramão do pregador genuíno, de um pregador verdadeiro. Ele está frustrado com o resultado que ele alcançou em sua pregação. Obviamente, irmãos, eu creio que todos que sobem neste púlpito para pregar, eles sobem aqui com a intenção e a convicção que o seu sermão venha causar resultados de transformação, de libertação,
de avivamento, de conforto, de consolo. Mas Jonas, quando ele prega o seu sermão para Nínive, ele quer que os ninivitas continuem endurecidos. Jonas não quer que os ninivitas ouvissem a sua pregação. Infelizmente, irmãos, hoje muitas pessoas se dedicam para pregar a palavra de Deus, mas os que se assentam para ouvir não querem ouvir. E Jonas é completamente ao contrário de um pregador verdadeiro e genuíno. Jonas, irmãos, ele está enfurecido, irado no capítulo 4, porque o seu sermão alcançou um grande resultado. Porque no seu sermão, por intermédio do seu sermão, houve uma transformação na cidade inteira. Mais de 500 mil de pessoas se renderam a Deus, se arrependendo dos seus pecados, chorando, jejuando, rasgando as suas vestes em gesto de humilhação diante da pregação de Jonas. E com isso Jonas está irado, Jonas está enfurecido, ele não queria isto. Por quê? Porque os ninivitas eram os seus inimigos. Os ninivitas eram os inimigos de Israel. E com isso, irmãos, eu chego a uma conclusão: os nossos inimigos não são inimigos de Deus. Não é porque alguém te maltratou, não é porque alguém te prejudicou em algum caso, não é por isso que este teu inimigo é inimigo de Deus. Não, muito pelo contrário. O que nós vemos aqui no livro de Jonas é que os inimigos de Deus, os inimigos de Jonas, eram amados por Deus. Por isso que as Escrituras nos ensinam, nos exorta que nós devemos orar pelos nossos inimigos, porque Deus, Ele ama os nossos inimigos. E este, irmãos, é o papel de todos os cristãos. Este é o papel de todos os verdadeiros servos do Deus Altíssimo. E com isso, irmãos, nós vemos que Jonas, ele não era liberto. Jonas, ele não era transformado. Jonas ainda ele não tinha nascido de novo. Jonas pregou um sermão curto, simples, mas Deus fez grandes coisas por intermédio deste sermão. Louvado seja Deus, irmãos, que Deus, Ele não precisa da motivação do pregador para fazer coisas extraordinárias no meio da igreja. Imagine, irmãos, se nós precisássemos ainda da disposição do pastor para que nós possamos ser abençoados por intermédio do sermão, da motivação do presbítero Roberto, da motivação do irmão Valdeir, do Gabriel, do irmão Vitor. Não, Deus não precisa da motivação dos pregadores. Deus por si só, Ele faz coisas extraordinárias. Aleluia. Até quando o pregador não se dedica no estudo, na preparação do seu sermão, quando Deus quer falar com a sua igreja, Ele fala. Quando Deus quer abençoar a sua igreja, Ele abençoa. Quando Deus quer confortar a sua igreja, Ele conforta. Ainda que o pregador esteja entristecido quando ele estiver ministrando a palavra de Deus, por intermédio da pregação, Deus pode transbordar alegria sobre a igreja. O intuito de Jonas, quando ele pregava o seu sermão, era que as pessoas fossem condenadas pelo seu sermão. Mas ao invés de Nínive ser condenada por sua pregação, Nínive foi alcançada pela graça e pela salvação. Vamos para o texto, irmãos. Versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Esse Jonas, irmãos, do capítulo 4, ele não pode ser o mesmo do capítulo 2 e do capítulo 3. Vocês se recordam da pregação do capítulo 2 e do capítulo 3? Jonas no capítulo 2, ele ora ao Senhor. Ele se arrepende no ventre do peixe. Ele está quebrantado. Ele se humilha, ele se prostra.
Deus dá uma ordem para o peixe vomita Jonas. Jonas vai para Nínive, ele decide obedecer à voz de Deus, ele decide a escutar a Deus e vai para Nínive e prega um sermão. O sermão é pregado, todas as pessoas da cidade se convertem. Mas no capítulo 4, Jonas está muito aborrecido e com raiva. Não parece que é o mesmo Jonas? Esse Jonas do capítulo 4 é diferente. No capítulo 2, irmãos, nós vemos Jonas arrependido, humilhado e quebrantado. Aqui, no capítulo 4, estamos diante de um Jonas aborrecido e cheio de raiva, cheio de ira. Jonathan Edwards, irmãos, certa vez ele disse, eu gosto muito dessa frase: eu preciso me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é superficial. É muito forte. Eu preciso de me arrepender até mesmo do meu arrependimento, que muitas vezes é superficial. No capítulo 2 está lá Jonas arrependido. No capítulo 3 está lá Jonas pregando. Mas no capítulo 4, um Jonas rebelde. Um Jonas desviado. Um Jonas que não quer saber de Deus. Ele está indagando Deus. Ele está questionando Deus. Ele está parecendo aqueles pastores da Universal. Eu quero pôr Deus na parede. Ele está assim no capítulo 4. Ele está bravo com Deus. Se nós olharmos friamente no capítulo 4, irmãos, eu comecei a pensar, se eu estivesse no lugar de Deus, imediatamente eu fumegava Jonas, porque ele não tem respeito, ele não tem ética, ele não tem pudor. Você vai ver que Jonas ele é ignorante nas suas palavras para com Deus. Jonas está revoltado. Por causa de quê? Por causa dos ninivitas que se converteram. Por causa que os seus inimigos se converteram a Deus. Irmãos, nós muitas das vezes precisamos nos arrepender, até mesmo dos nossos arrependimentos, porque muitas das vezes é superficial. Eu mesmo me pego muito com isso, irmãos. Às vezes eu estou orando a Deus, às vezes não, né? Todo dia que a gente faz aquela nossa oração, todo dia a gente pede perdão pelos mesmos pecados, né? É meio contraditório. Se você está pedindo perdão pelo seu pecado, quer dizer que você se arrependeu, mas no dia seguinte está lá você pedindo perdão de novo. É porque o nosso arrependimento é artificial, irmão. Nem sempre é genuíno. Nós precisamos da graça de Deus, irmãos. Com isso nós enxergamos quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Porque nós pecamos até mesmo quando nós nos arrependemos. Foi o que aconteceu com Jonas. Qual é o motivo da ira de Jonas, irmãos? Primeiro, o arrependimento dos ninivitas. Segundo, a misericórdia de Deus. Jonas está irado, porque Deus é misericordioso. Irmãos, eu nunca vi ninguém irado com Deus, porque Deus é misericordioso. Vocês já viram alguém reclamando com Deus, que Ele é bom, e é bom até demais? Eu nunca vi. Às vezes as pessoas murmuram e questionam porque Deus é justo, que Deus pune quando é necessário, que Deus é juiz. Nós muitas das vezes reclamamos porque nós não sabemos porque Deus trabalha de uma maneira que nós não queremos e muitas vezes nós não concordamos. Mas eu nunca vi ninguém reclamar porque Deus é bondoso, porque Deus é misericordioso. É inacreditável, irmão, como pode ser esse o motivo da ira de Jonas. Pois, irmãos, arrependimento mais misericórdia é igual graça, é igual vida e vida eterna. Como o homem pode estar irado por causa das misericórdias de Deus? Vamos ver porque é por causa da misericórdia de Deus mesmo? Vamos para o versículo 2. Olha aqui Jonas. E Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso, é compassivo, é tardio em irar-se, é grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto o mal que anunciaste.
Olha aqui, nós estamos vendo um Jonas bravo porque Deus é bondoso. Porque Deus é misericordioso. E nós aprendemos no sermão passado que esse mudar de ideia de Deus não é o nosso mudar. Porque Deus ele é imutável. Não foi Deus que mudou. Foram os ninivitas que mudaram. Foram eles que se converteram. Foram eles que se arrependeram. E quando nós se arrependemos dos nossos pecados, ao invés de recebermos juízos de Deus, nós recebemos o quê? Graça, misericórdia, paz, vida eterna. Então é isso, Jonas está irado, Jonas está nervoso, porque Deus é misericordioso. Isso é inacreditável. Isso é inadmissível, irmãos. Como um homem pode se irar porque Deus é misericordioso? Jonas, irmãos, ele é um profeta que não tem prazer na oração. Ele só orou 2 vezes no livro. A primeira vez que ele orou foi no capítulo 2. E ele orou por causa de si mesmo, por causa de uma necessidade. Ele estava em perigo de vida. Ele estava dentro do ventre do peixe e ele ora ao Senhor. Jonas não tinha prazer na oração. Em 4 capítulos ele só ora 2 vezes. No capítulo 2, no ventre do peixe, ele vai orar agora. Ele vai orar agora no capítulo 4, a segunda vez. A segunda vez que ele orou foi para reclamar de Deus. Ele não orou para agradecer pelo avivamento, pela misericórdia que ele alcançou no ventre do peixe. Ele orou aqui no capítulo 4, no versículo 2, para reclamar com Deus. Deus, tu és bondoso demais. Tu é misericordioso demais. Tu demora a irar-se. Como pode? Em sua primeira oração, irmãos, no capítulo 2, Jonas pediu para Deus que o salvasse. Mas agora, nessa segunda oração, Jonas está pedindo para Deus para que venha matar. Para que tire a sua vida. É uma oração contrária. É um homem bipolar. Um homem que pouco tempo atrás estava orando: Deus me salva. Deus me resgata. Eu não consigo viver fora do seu longe do templo de Deus. Me salva, Deus salva. Agora no capítulo 4, está aqui o Jonas orando, reclamando ao Senhor, pedindo para que Deus tire a sua vida. Ele é um cara bipolar. Jonas, irmãos, na sua oração, ele revelou o motivo da fuga para Tarsis. O que levou a fugir para Tarsis, irmãos, não foi o medo dos ninivitas, mas foi o medo de que os ninivitas se convertessem. O medo de Jonas não é que ele iria morrer se ele fosse para Nínive, é que os ninivitas não iriam morrer se ele fosse. O medo de Jonas era que os ninivitas não iriam morrer se eles ouvissem a pregação de Jonas. Esse era o medo dele. Contraditório, né, irmãos? Complexo. Um homem que foge não pelo medo da morte, mas foge pelo medo das pessoas serem salvas, das pessoas escaparem da morte. E foi isso, irmãos, que aconteceu. A teologia de Jonas, irmãos, ela é problemática. Ela tem um problema com as misericórdias de Deus. Jonas, ele busca só um Deus que ira. Ele busca só um Deus justo. Irmãos, e se a nossa teologia ela pender apenas para um lado, nós encontraremos um falso Deus. Um Deus que é só ira, que é só justiça, nós teremos problemas com ele. E um Deus que é só amor, nós também teremos problema com ele. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que ama e é um Deus que é justo. Nós servimos a um Deus que ama, é justo, é misericordioso, é bondoso e também é um Deus que se ira. Mas Jonas, ele só quer um Deus que se ira. Jonas só quer um Deus que é justiça e só justiça e nada mais. Você pecou, condenação. Você errou, morte. Falhou, punição. Era esse o Deus que Jonas cria. Mas esse Deus que Jonas cria era para os outros, não para si mesmo. Porque quando ele pecou, ele clamou por misericórdia e alcançou misericórdia. Mas quando é para os outros, ele deseja
só o Deus da justiça, só o Deus que se ira. Jonas, irmãos, ele tem um problema na sua teologia. Aqui, irmãos, eu quero fazer uma defesa ao Antigo Testamento. Vemos muitas pessoas atacarem o Antigo Testamento. Tem pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento é mau e o Deus do Antigo Testamento é bom. Irmãos, as pessoas que têm essa ideia, ela é completamente equivocada. Ela é contraditória. Porque o Deus do Antigo Testamento, ele é o Deus do Novo Testamento. Nós vamos encontrar diversos textos no Antigo Testamento dizendo que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus ama. O livro de Salmos é recheado de textos dizendo que Deus é bom, que Deus ama, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso. Aqui no livro de Jonas, irmãos, no capítulo 4, o problema de Deus para Jonas é que Deus é muito bondoso. Ele excede a bondade, ele excede o amor, ele excede a misericórdia. E esse, irmão, é o Deus que nós servimos. Um Deus que nos ama, um Deus que é bondoso, um Deus que é tardio em irar-se. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Já pensou se Deus nos punisse no nosso primeiro pecado? No nosso primeiro desvio? Na nossa primeira fraqueza? Estaríamos todos mortos. Mas se aqui estamos, irmãos, é por causa da graça e da misericórdia e do amor de Deus que nos sonda todos os dias. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver, irmãos, que no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque aqui está muito claro. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é tardio em irar-se. Não é um Deus malvado, não é um Deus cruel, é um Deus que tem misericórdia do ser humano, é um Deus que tem misericórdia do homem. Deus está dando misericórdia aqui dos ninivitas. Os ninivitas nem conheciam a Deus, os ninivitas não sabiam da existência de Deus, eles serviam a outro Deus. Mas o livro de Jonas é categórico em dizer que Deus amava os ninivitas. Mesmo que os ninivitas não o conhecessem a Deus, Deus amava os ninivitas, irmãos. Assim foi com nós. Nós não conhecíamos a Deus, mas Deus nos amou. Antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o versículo 3, irmãos. Vamos ver o que nos diz o texto. Jonas, agora, Senhor, peço que tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Já que os ninivitas, irmãos, não morreram, Jonas queria morrer. O Senhor não vai matar eles, o Senhor não vai destruir eles, então tira a minha vida. Então eu quero morrer. Me leva. Olha aqui um rapaz mal educado, um profeta mal educado, bipolar, agressivo, desrespeitoso. No capítulo 1, irmãos, Jonas ele se assemelha ao filho pródigo. Porque no capítulo 1 nós vemos um Jonas que foge da presença de Deus e vai para o mais longe possível da presença de Deus. Foi o filho pródigo. O filho pródigo fez a mesma coisa. Ele pediu a herança do pai e fugiu para o mais longe da presença do pai. No capítulo 1, Jonas se assemelha ao filho pródigo. Mas aqui no capítulo 4, Jonas ele veste as roupas do irmão mais velho do filho pródigo. Aqui não é mais o filho pródigo, aqui agora é o irmão do filho pródigo. É um homem revoltado, porque Deus salvou os seus irmãos. O irmão do filho pródigo estava com raiva do seu pai, por quê? Porque ele recebeu o filho pródigo de volta. Porque o pai não puniu o filho pródigo, porque o pai não foi juiz sobre o filho pródigo. Mas o pai foi misericordioso para com o filho pródigo. E com isso o irmão mais velho ficou irado. É muita semelhança de Jonas aqui no capítulo 4 com o irmão mais velho do filho pródigo, irmãos. Ele está irado, ele está nervoso que os seus irmãos ninivitas foram salvos.
Ele está incomodado porque Deus está abençoando outro que não é ele. Jonas é orgulhoso, Jonas é egoísta, Jonas é prepotente. Jonas, ele não é convertido. Vamos para o versículo 4 e o versículo 5. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Aqui Jonas, irmãos, no versículo 4 e no versículo 5, ele está com a expectativa que Deus iria mudar de ideia, que Deus iria cumprir a sua palavra, a palavra inicial, que era do quê? Dentre 40 dias? Não me lembro, mas eu acredito que é 40 dias. Dentre 40 dias destruirei a cidade. Jonas, ele sai da cidade ao leste, fica sobre o portão olhando. Deus vai mudar de ideia. Deus vai destruir a cidade. Vai cair fogo do céu a qualquer momento, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, e Deus vai destruir todo mundo aqui. Deus vai matar os animais, Deus vai matar as crianças, Deus vai matar os idosos, Deus vai matar os homens, Deus vai matar os guerreiros, Deus vai matar todo mundo aqui. Ele sai da cidade com essa expectativa. Ele fica ao leste da cidade e fica lá sentado. Deus vai fazer. Deus vai matar. Deus vai destruir. Irmãos, aqui, irmãos, nós vemos um contraste entre Jonas e Jesus. Jonas é completamente diferente de Jesus. Aqui, irmãos, Jonas está diante de Nínive, à espera que ela seja destruída. Mas sabe que a Bíblia vai nos dizer, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 41, que Jesus, fora da cidade de Jerusalém, uma cidade que era idólatra, má e perversa, e ao invés de Jesus desejar a sua destruição, Jesus, ele chora pela cidade. Jonas, diante da cidade de Nínive, ele clama por sua destruição. Jesus, diante da cidade de Jerusalém, que iria crucificá-lo, ele chora por ela. Ele sofre por ela. Jesus se compadece por ela. Jesus é completamente diferente de Jonas, irmãos. Ao invés de Jesus se irar com a cidade que iria matá-lo, Jesus libera sobre aquela cidade misericórdia. Jesus libera sobre daquela cidade perdão. Jonas, irmãos, não tinha misericórdia dos 120.000 que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Mas os evangelhos vão nos dizer que Jesus, pendurado numa cruz, ele clama por misericórdia com aqueles que o crucificaram, e ele passa a orar: Pai, perdoam estes que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Jesus é diferente. Jesus é completamente o oposto do profeta Jonas. Enquanto Jonas queria que Deus matasse seus inimigos, Jesus queria que Deus perdoasse os seus inimigos. Jesus não só queria, como ele orou ao Pai: Pai, perdoa esses que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Libera misericórdia sobre eles, ó Pai. Perceba a diferença entre Jonas e Jesus. Pois o livro de Jonas, irmãos, é muito mais que um livro autobiográfico da história de Jonas, não. O livro de Jonas, irmãos, nos relata sobre aquele que é maior que o profeta Jonas. Ele nos aponta para Cristo Jesus. Ele nos aponta para o Senhor que perdoa, para o Senhor que é misericordioso, para o Senhor que salva com aqueles que se arrependem dos seus pecados. O livro de Jonas vai nos dizer a respeito de Deus. Não é uma biografia exclusivamente deste profeta, mas uma biografia da pessoa de Deus. Um Deus que ama, um Deus que é misericordioso e um Deus que é bondoso. Glória a Deus, aleluia. Este, irmãos,
é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós estamos aqui para adorá-lo e glorificá-lo nesta noite. Agora vamos, irmãos, comigo para o versículo 6, 7 e o versículo de número 8. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela morreu. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Aqui, irmãos, é a primeira e a única vez que vamos ver Jonas feliz. Jonas está alegre. Aquele profeta rabugento, de cara fechada, que questiona a Deus, agora, no versículo 6, ele está feliz. Ele está alegre. Ele não está mais irado, ele está feliz. Mas qual é o motivo da sua alegria? O motivo da sua alegria é porque Deus fez uma planta que fez sombra para si. O motivo da sua alegria era o seu prazer próprio. Jonas ele era egoísta. Ele só pensava em si e unicamente em si. Ele só estava feliz porque Deus estava confortando ele. É que Deus estava dando a ele sombra diante daquele sol escaldante que queimava a sua cabeça. E com uma coisa mínima, pequena, insignificante, ele se alegra. Uma planta que nasceu num único dia. Com uma única ordem de Deus, aquela planta cresceu de imediato, de uma maneira tão grande que ela fez sombra para o profeta. E com isso ele se alegrou. Apenas com uma planta que cresce num único dia e faz sombra para a sua cabeça. Jonas agora está feliz. Jonas agora está alegre. Jonas, irmãos, ele não fica feliz no capítulo 1, quando os marinheiros se convertem. Os marinheiros no capítulo 1 se converteram diante de Deus. Jonas não ficou feliz. Não há relato no capítulo 2 que Jonas ficou feliz quando Deus deu livramento a ele do ventre do peixe. No capítulo 3, muito menos, nós não vemos alegria quando Deus derrama o maior avivamento da história. Mas no capítulo 4, por causa de uma planta, Jonas está feliz. Jonas está alegre. Jonas está com um sorriso no rosto por causa de uma planta. Jonas, irmãos, ele se entristece com a salvação dos ninivitas, mas se alegra com uma planta que faz sombra para a sua cabeça. Ele se alegra quando é abençoado e se ira quando os outros são. Nada, irmãos, mais ruim do que viver com pessoas invejosas, com pessoas que só pensam em si mesma. Enquanto ela está sendo abençoada, ela está prosperando, estou feliz, eu estou alegre. Mas quando é o próximo que é abençoado, quando é o próximo que é abençoado no serviço, quando é o próximo que é abençoado na igreja, quando é o próximo abençoado no meio dos seus familiares, ele se entristece, ele se ira. Jonas, ele tem um pecado, e o pecado do Jonas é o orgulho. Jonas é soberbo. Jonas, ele precisa de se arrepender dos seus pecados. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que Jonas somos nós. Muitas das vezes, nós vestimos as roupas do profeta Jonas. Nós se assemelhamos ao profeta Jonas. Quando eu estudando o livro do profeta Jonas, muitas vezes eu me deparei com alguns pecados meus, intrínsecos na vida de Jonas. Eu falei como Jonas muitas vezes se parece comigo. E eu vejo que Deus ali está trabalhando para nos mudar, para nos transformar,
para nos libertar, para que nós venhamos ser boas pessoas, para que nós venhamos mudar, ser transformados e ser alcançados pela graça divina de Deus. A sua vida, irmãos, a vida de Jonas está centrada nele mesmo e não em Deus. O prazer de Jonas não é Deus. A alegria de Jonas não é Deus. O prazer de Jonas é ele mesmo. A alegria de Jonas é o conforto dele mesmo, não é Deus. Jonas quebrou os 2 principais mandamentos da lei. O primeiro é amar a Deus. O segundo, amar o próximo. Jonas quebrou os 2 principais mandamentos da lei de Deus. Jonas, ele é um pecador. Jonas, ele é um rebelde. Jonas, ele precisa alcançar a salvação por intermédio de Cristo Jesus e por intermédio de Deus. Aqui, irmãos, nesses versículos que nós acabamos de ler, Deus quer passar uma lição para Jonas. Deus faz crescer uma planta para fazer sombra para a sua cabeça, mas no dia seguinte Deus destrói aquela planta. Deus envia um verme, o verme mata aquela planta e Jonas agora já não está mais alegre. Jonas está triste novamente. Jonas está irado. E com isso, Deus vai fazer para ele novamente a pergunta: é lícito, Jonas? É digno essa sua ira? Porque você consegue se entristecer por causa de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro. Você se entristece com a morte dela e não consegue se compadecer com uma cidade inteira de habitantes. Você consegue sentir misericórdia de uma pequena planta que você não plantou, que você não regou, que você não cuidou dela. Ela morreu no dia seguinte. Você tem mais compaixão de uma planta do que os ninivitas. Você consegue chorar porque uma planta morreu, mas não consegue chorar que crianças ninivitas poderiam ter morrido. E você, muito pelo contrário, está desejando a morte dos ninivitas. Deus quer mostrar uma lição para Jonas. Irmãos, infelizmente, irmãos, este pecado de Jonas é um pecado muito atual no nosso meio. Coisas estão sendo mais valorizadas do que pessoas. Hoje as pessoas amam mais as plantas do que pessoas. Hoje as pessoas amam mais os animais do que as pessoas. Fizeram uma enquete no Facebook, uma enquete de cristãos, não é de pessoas mundanas não. Se o seu cachorro estivesse correndo risco de vida e um ser humano estivesse correndo risco de vida, qual você salvaria? O cachorro ou o ser humano? A maioria responderam: o cachorro. Inversão de valores. Não é que nós não devemos amar os animais, não é que nós não devemos amar as plantas, muito pelo contrário, nós devemos amar e cuidar das plantas, mas as plantas, os animais, as coisas não podem ser superiores aos seres humanos, aos homens, porque Cristo Jesus não morreu pelos animais, Cristo Jesus não morreu pelas plantas, Cristo Jesus morreu por pecadores que precisavam da graça de Deus. Cristo Jesus morreu por homens, Cristo Jesus morreu por seres humanos. Então nós não podemos ter essa inversão de valores, nós não podemos amar mais os animais do que as pessoas. E por incrível que pareça, as pessoas que estavam dizendo assim: eu salvaria as pessoas, havia enxurradas de comentários dizendo: nunca, como você vai deixar um animal morrer? Um cachorrinho tão bondoso, e um ser humano que não sei o que, que parari, parará. Essa filosofia de Jonas, irmãos, de amar mais a planta do que os ninivitas, infelizmente, irmãos, ela tem sido enraizada no nosso meio. É inversão de valor. Mas em nome de Jesus Cristo, irmãos, nós temos que amar o próximo, nós temos que amar o nosso semelhante, nós temos que liberar perdão, nós temos que alegrar na vitória do nosso irmão, nós também temos que chorar quando nossos irmãos passam por derrota. As Escrituras a todo momento nos ensinam isto. E se nós fugirmos deste padrão, nós se assemelhamos a Jonas e não a Jesus. E nós, como igreja, nós não devemos ser imitadores de Jonas, mas imitadores de Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus amou o mundo, Cristo Jesus amou o homem mais do que todas as coisas.
O Pai amou o homem mais do que todas as coisas. Ele deu tudo, o Pai deu tudo por amor de nós, irmãos. Essa obra de inverter o amor aos animais, ao invés de amar aos homens, é uma filosofia demoníaca. Ela vai contra as Escrituras. Nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos amar os nossos próximos, porque foi por eles que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por nós que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Irmãos, agora no versículo de número 11. E você não acha que eu deveria ter muita mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É o que Deus está dizendo para Jonas. Como você consegue ter misericórdia de uma planta que você não plantou, e não consegue ter misericórdia de 120 mil que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? O livro de Jonas, irmãos, ele termina aqui no versículo 11. Você vai ver que no capítulo 4, ele repete a mesma pergunta para Jonas. E nenhuma vez Jonas responde a pergunta dele. Até mesmo no versículo 11, aqui o livro de Jonas é encerrado. Não há uma resposta de Jonas. E isso foi feito com propósito. Porque essa pergunta aqui não era só para Jonas responder. Essa pergunta aqui é para nós respondermos. Até quando você vai se irar? Até quando você vai se irar com as obras de Deus? Até quando você vai se irar com os propósitos de Deus? Com o modo de Deus trabalhar? Às vezes, muitas vezes nós estamos lutando com o trabalhar de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos, é verdade, ao trabalhar de Deus. Mas nós, irmãos, não podemos fazer como Jonas. Nós, muito pelo contrário, nós temos que crer em Deus. Crer que Ele está no controle de tudo, que Ele sabe de todas as coisas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que no final de tudo, irmãos, ainda que nós não entendamos por que Deus faz assim, por que Deus trabalha deste modo, por que está acontecendo isso, nós, irmãos, ao invés de questionar, ao invés de se levantarmos contra Deus, nós venhamos a descansar em Cristo Jesus. Venhamos a descansar em Deus. Venhamos a esperar em Deus, porque Deus sabe a maneira de trabalhar. Aqui vemos um profeta irado com o trabalhar de Deus. Que nós, irmãos, não se assemelhemos a este profeta. Que nós não venhamos a se irar com o modo de Deus trabalhar. Pois muitas das vezes, irmãos, o trabalhar de Deus que nós não entendemos é para salvar uma cidade inteira. O trabalhar de Deus é para transformar um bairro inteiro. O trabalhar de Deus é para salvar aqueles que Ele ama. Então você não pode questionar, então você não pode duvidar, então você não pode fazer como aqueles que querem colocar Deus na parede. Não, muito pelo contrário, se humilhe diante da presença de Deus e diga para Ele: Deus, eu não entendo por que isso, por que daquilo, mas seja feito a Tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Pois foi estas, irmãos, as palavras de Jesus. No momento mais angustiante de Cristo Jesus, Jesus não questionou. Jesus não quis colocar o Pai na parede, muito pelo contrário, Ele brada: Pai, todavia seja feita a Tua vontade. Amém. Vamos orar, né, pastor? Irmãos, então agora nós iremos tirar alguns minutos para orarmos ao Senhor. E com isso, irmãos, vamos orar a Deus, buscar ao Senhor, se humilhar, porque é por intermédio da oração, irmãos, que nós mudamos. A oração não é para mudar a Deus, a oração é para nos mudar. É por intermédio da oração que nós entendemos mais a Deus. Amém? Vamos orar.